Luciano Levi, esse renomado causídico, também advogado. E hoje vamos falar em especial sobre Lei Maria da Penha, né, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês, mais uma vez. E vamos falar de um assunto extremamente importante e pertinente nos dias de hoje, que é a violência doméstica, principalmente envolvendo os homossexuais, transexuais e muito mais. Só uma pergunta para começar antes, doutor Luciano. Essa questão dessa jovem, o senhor deve ter conhecimento, viu os vídeos. Vi. Ela pode se amparar também na Lei Maria da Penha? Não, de Não forma tem alguma. lei não, né? Não pode se amparar, ela pode até entrar com ação contra o Estado. Você se refere a essa situação, né? Isso, Lá da isso. vaquejada. Mas não se enquadra em Maria da Penha porque existem requisitos específicos dessa lei 11.340 que tem que ter uma ligação de afetividade ou sanguínea ou até de afinidade de parentesco, mas não necessariamente de sangue. E não estava no círculo familiar. Aquela confusão se deu fora do círculo familiar. Aí o que pode acontecer é o Estado responder por lesão corporal, não o soldado. Ele representa o Estado, responder por lesão corporal e, se pensar em algo mais grave, responder até em tentativa de homicídio. Nossa, tá aí então, né? Para o pessoal que está aí falando sobre o caso, é a palavra de um jurista, de um advogado, uma pessoa que entende de leis. A jovem, inclusive a agredida, pode ter esses passos aí perante a lei. Então já cai na minha segunda pergunta, doutor. Pois Como não. mulher trans, né? Sim. E também, especificamente mulher trans. Eu, por exemplo, eu sofri uma agressão outro dia, apesar do cidadão ser meu primo distante, né? Então isso também enquadra nessa situação. Eu como mulher trans também, eu usufruo da Lei Maria da Penha dessa forma, né? Isso. Que as pessoas entendam que a Lei Maria da Penha não é de um direito material. É um rito processual que agrava situações na chamada violência doméstica. E nesse caso, se ele é o seu primo distante, sim. Ela abrange, inclusive, ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, e se tiver parentesco, incide sim. A Lei Maria da Penha. Então existe esse mito, né, doutor Luciano Levi, de que por ser mulheres trans, ou mesmo ser pessoas LGBTQIA+, não tem direito a usufruir. Existem muitos mitos sobre a Lei Maria da Penha. Isso. Em que tange as mulheres trans? Quais providências podem ser tomadas? Inclusive, algumas mulheres trans relatam até de constrangimento nas DEANs, ou mesmo em delegacias comuns, quando vai prestar uma queixa. E muitas histórias que eu observo são realmente companheiros, né? São pessoas que elas se envolvem com relacionamento. E isso, quais os passos a mulher trans, ou mesmo uma mulher LGBTQIA+, pode ter de cuidado para começar a usufruir da Lei Maria da Penha? Perfeito. Existe situações onde decisões do STF, hoje, eles alegam que precisaria estar no registro civil como mulher. Porém, tribunais superiores como o STJ já têm um entendimento que é o gênero. É você se sentir mulher para que essa lei possa incidir. Inclusive, é minoritário, diga-se de passagem, é minoritário, mas já existe também decisões de tribunais superiores, a Lei Maria da Penha incidindo para homens héteros. Porém, não sou eu para condenar ou discutir, mas a lei foi feita para a mulher e para aquele que se sente. Mas hoje já existem decisões, inclusive, sendo utilizadas para homens É e aquela minorias. brincadeira Lei João da Penha, né? É a Lei João da Penha. Na verdade, geralmente, o homem ele pode se valer do artigo 129 do Código Penal, que é um tipo penal para agressão, né? Para lesão corporal e, assim, sendo assim, responsabilizar aqueles que estão ali como autor. Mas a Lei Maria da Penha, em suma, é voltada para a mulher e para aquele que se sente. Entendi. Então, se houver, por acaso, alguma trans ou travesti que ainda não tenha alterado seus dados, seu nome, né, na certidão, nos documentos, tem também esse direito. Tem o direito. É de entendimento do STF somente aqueles que já colocaram no registro civil, né, o nome feminino. Porém, na prática, na nossa vida, eu que sou advogado criminal, nós vimos que existe
eu não vou chamar de represália, mas existe uma falta de atenção maior voltado para os trans quando vai para a delegacia de polícia civil e muitas das vezes o agente, ele alega que aquela pessoa não tem direito de incidir a Lei Maria da Penha nessa situação e aí eu peço que procure um advogado criminal especializado de referência para que possa fazer valer o direito deles, porque é de direito também sim se enquadrar nessa lei que é 11.340. Doutor Levi, a gente tem uma dúvida também que muitas mulheres trans, algumas travestis também, trabalham com o corpo, né? São profissionais do sexo. E muitas são agredidas nesse métier, né? Nesse trabalho. Em que tange também a lei, elas têm algum amparo, algo desse tipo? Nesse caso, não. Não tem porque, como eu te disse, existem alguns requisitos formais na Lei 11.340 para trazer a afetividade. E nesse caso específico do trabalho, não existe uma afetividade para que a gente possa trazer para o âmbito familiar. É uma coisa esporádica. São momentos de prazer, mas não podemos colocar de antemão uma afetividade, né, duradoura naquele momento para poder incidir a Lei Maria da Penha. Nesse caso, não. Entendi. Para pessoas trans, mulheres trans especificamente que estamos falando, nesse caso da efetividade, do laço de família, existem pais, inclusive, que agridem essas filhas trans em casa, irmãos, né, que quando descobrem que trata-se de uma travesti ou de uma mulher trans, até agride verbalmente, bate. Elas podem procurar e buscar a Lei Maria da Penha? Com certeza absoluta vai incidir o peso da Lei Maria da Penha nesses casos específicos, porque, entenda, a violência doméstica, ela não é somente configurada na violência física, mas moral, patrimonial, inclusive pessoas que, no âmbito familiar, esse short está muito curto, joga fora, pode ser incidido uma atitude dessa na Lei Maria da Penha como um agravante de você estar destruindo algo que é patrimonial daquela pessoa, sim, pode incidir. Psicologicamente, fisicamente e em patrimônio também. Imagino. Uma coisa que acontece muito, doutor Levi, é a questão de procura da delegacia. Nisso aí, algumas reclamam bastante de maus tratos, constrangimento, de às vezes até negativa de prestar. Isso acontece até com mulheres cis, né? Sim. Até mulheres cis, quando vão buscar, diz que tem alguns agentes machistas que dizem: é porque é isso aqui, questiona uma coisa, questiona outra. Essa situação, que providência uma mulher trans pode tomar? Porque especificamente as mulheres trans reclamam justamente dessa coisa. Mas você é homem. Mas você não é mulher de nascença. Como é que você quer se enquadrar numa lei que foi feita para mulheres? Certo. Mulheres cis. Elas podem buscar providências judiciais, inclusive até processar a delegacia, o agente? Não. Nesse caso, processar a delegacia, porque a delegacia é um órgão. Eu sempre costumo dizer, geralmente quando eu estou em faculdade dando aula, você não processa um órgão, você processa uma pessoa. Eu não posso, só para fazer uma analogia rapidamente para você entender, eu não posso processar o seu coração, o seu fígado, o seu rim, que é um órgão. Eu posso processar a sua pessoa. Quando estamos falando de pessoa jurídica, a delegacia é um órgão, a delegacia de polícia civil é um órgão. Dentro desse órgão, a gente não pode processar o órgão, a gente pode processar a pessoa jurídica, que seria a Secretaria de Segurança Pública, ou até mesmo o Estado, sendo uma delegacia de polícia civil. O que eu aconselho geralmente para essas pessoas que são violentadas, maltratadas, machucadas, psicologicamente, fisicamente, enfim, é procurar um advogado antes de ir até a delegacia. Primeiramente, o agente de trânsito, ou agente de trânsito, desculpa, o policial, é um dos temas que eu falo também, pois é. Então, quando você chega na delegacia e conversa com o agente, o policial civil, ele está na esfera administrativa. O ideal é que você vá com um advogado, porque não existe essa conversa de, você não tem o direito. Primeiro que ele não tem competência jurisdicional para dizer quem tem direito e quem não tem. Segundo, quem entende de lei é o delegado. Então, se caso o agente
ele se nega a fazer esse tipo de boletim de ocorrência, de dar esse amparo que a lei nos permite, procurar falar com o delegado. Caso o delegado não esteja no momento, aí sim a gente pode tomar providências mais enérgicas para que ou o delegado apareça, assim que possível, ou então até mesmo no extremo, corregedoria da Polícia Civil ou militar, se for o caso. É verdade. Agora, a gente sabe que a justiça requer provas, né? No caso de uma mulher trans ou uma travesti que não tem esse acesso a um advogado, que naquele desespero já entrou na delegacia, quais meios ela pode, por exemplo, entrar com o celular gravando áudio, tentar lembrar disso antes ou tentar filmar para que ela tenha essa prova de que não foi atendida a contento dentro do... Ela pode sim, ela pode filmar, inclusive dizer que está filmando. Porque é um anonimato que às vezes derruba aquela prova para ser utilizada no judiciário contra o Estado. Isso é importante. Você pode sim, eu vou filmar porque é um direito. Ah, não autorizo que você me filme. Tudo bem. Você, enquanto está representando o Estado, você é público. Você não é privado. Então essa frase tem que ser dada para pessoa física em âmbito privado. Em âmbito estatal, às vezes, por respeito e hoje em dia por conta da violência que é muito grande, as equipes, né, de jornalismo, TV ou coisa parecida, evitam filmar o rosto do policial militar, principalmente em cidades grandes e até pequenas por conta da violência que é muito grande. Mas entenda que a ação em si pode ser filmada porque eles estão representando o Estado. Quem bateu, quem agrediu aquela senhora na festa da vaquejada aqui em Riachão Jacuípe, não foi um policial militar. Quem agrediu foi o Estado. O responsável por tudo que faça, investido com o braço forte do Estado. Naquele caso, o policial militar. Entende? Então, você enquanto cidadã tem os seus direitos violados. Caso você não tenha condições de pegar um advogado, tente criar suas provas, sempre alegando que eu tenho o direito de filmar. Eu estou filmando, não estou filmando o seu rosto por segurança, mas estou filmando tudo que possa acontecer comigo daqui por diante. Porque isso aqui é público e o que é público é nosso. Entende? Exatamente. Inclusive, muitos usam esse argumento, eu já vi casos, já vi vídeos, inclusive, doutor Leandro, de dizer, não me filme, eu vou lhe processar, se você mostrar, publicar em qualquer lugar esse vídeo aí com minha cara, eu vou lhe processar. É a falta de conhecimento. Eu já passei por isso num órgão público municipal, que eu fui averiguar uma situação e eu entrei fazendo uma live no Instagram. Eu abri a live, agora eu fui errado, então eu não avisei a pessoa, né? Eu só estava com o celular segurando, mas eu realmente não avisei a servidora, que eu estava ali ao vivo, filmando, fazendo o vídeo. Isso. Depois que eu publiquei, que avisaram a ela, aí ela até reclamou, falou, depois que eu voltei lá no órgão, ela disse, você me filmou sem minha autorização. Aí eu argumentei, disse, não, autorização não é necessário porque você é uma funcionária, você está no órgão público. Eu quis me precaver, me proteger de uma situação. Que inclusive eu até flagrei uma coisa errada dentro da situação lá, sim, envolvendo o meu carro. Então, existe muito esse argumento que cai por terra, como você mencionou. Cai por terra, porque na verdade, Alana, a linha é muito tênue para você estar mostrando o seu direito e estar incorrendo em crime, por exemplo, com funcionário público. Você pode ser presa em flagrante, inclusive, por desacato de autoridade ou por desrespeito a funcionário público. Então a linha é muito tênue para o que é o seu direito e para o que é o direito do Estado, o que é o direito do servidor. Então o ideal é que sempre, quando for fazer esse tipo de filmagem, é que avise, eu estou filmando, eu estou me filmando e filmando a situação que me encontra agora. Agora existe, né, evidentemente, situações, por exemplo, que o preso ele tem o direito de chegar para o repórter e dizer: eu não autorizo que você faça uso da minha imagem. Aconteceu muito comigo. Aí você não, aí tem que colocar mosaico, aí você tem, porque realmente recai uma responsabilidade, porque você está diante de um civil e não do Estado. Você está compreendendo a situação? Por mais que ele tenha cometido aquele delito, você está diante de uma pessoa física, relação particular. Compreende? Então, quando ele diz não faça, porque eu não autorizo o uso da minha imagem, se você fizer isso, pode até trazer, além de outros danos, indenização. Eu passei muito por isso em Salvador, que eu fui repórter policial, e eu argumentava com eles, viu? Eu dizia, não, posso lhe filmar assim, agora eu já sei que eu estava até errada. Não pode. Inclusive, Murilo fez uma matéria uma vez, ou foi duas,
e ele foi responder judicialmente por causa disso. Exatamente. A família do suspeito entrou na justiça, processou a TV Aratu e processou ele, processou os dois, inclusive. Porque a responsabilidade é objetiva. Entendeu? Os dois respondem. Dentro dessa lei Maria da Penha ainda, doutor Levi, Sim. existem as lésbicas, né? E muitas mulheres lésbicas, elas se vestem meio que masculinizadas, algumas. Certo. E também tem os homens trans, que não deixam de alguma forma de ser um organismo feminino. Sim, Por exemplo, eu sou um organismo masculino. Eu tenho no meu corpo o genital ainda é masculino, eu não fiz adequação sexual. Sim. Essas coisas. No meu gênero, no meu intelectual, no meu psicológico, eu sou uma mulher, mas no corpo físico não deixa de ter ainda algo masculino. Como também no homem trans existe. Então, dentro da lei da Maria da Penha, no que tange, por exemplo, a mulher lésbica, que pode chegar numa delegacia e querer passar pela defesa da lei Maria da Penha, caracterizada ainda meio que masculinizada, né, que muitas lésbicas não deixa de ser. Assim, e os homens trans, né, em que tange isso aí? A lei abarca não só o sexo, a lei abarca o gênero. Se você se sente mulher, ela vai atingir. Então, no caso do homem trans, já vai haver meio que um contraditório. Né? Não, mas porque ainda o sexo abrange. Se é do sexo feminino, por mais que tenha a vontade, né, de ser homem, ser hétero, vamos dizer assim, a lei ainda assim abarca. Agora entenda que o agressor tanto pode ser homem quanto mulher. Uma mãe pode responder pela Lei Maria da Penha porque agrediu uma filha. Como? A mãe pode responder pela Lei Maria da Penha caso ela venha agredir uma filha ou um filho que se sinta filha. Exatamente. Você compreende? Existe esse mito, né? De dizer, não, a Lei Maria da Penha só pega se um homem bateu, agrediu uma mulher. O agressor pode ser homem, pode ser mulher. Responde. Exatamente, o que guarnece a lei é proteger a figura feminina. A figura feminina, exatamente. Então, pelo gênero. Exatamente. Eu acho que essa lei foi criada inteligentemente, né? Eu acho que os homens também, né? Deve ter alguém aí pensando em criar também uma lei que venha a beneficiar os homens. Porque existe, né? Já um tipo penal, que é o artigo 129, que traz a lesão corporal. Às vezes a mulher vai e agride o marido e há pouco tempo atrás surgiu um vídeo aí, uma mulher batendo e batendo muito no rosto dele, ele sentado no sofá e tal. Eu vi. Existe alguns tribunais, como eu te disse, não é uma ideia majoritária, não é uma ideia minha, tão longe eu estou disso, quem sou eu para discutir a respeito, mas já existem decisões de tribunais superiores, minoritariamente, aplicando a Lei Maria da Penha em certos casos, mas, em regra, a Lei Maria da Penha tem esse nome Maria da Penha por conta da penha, né? Da mulher que foi agredida diversas vezes pelo marido, inclusive hoje ele é professor universitário. Responde liberdade, quase que mata ela, tocou fogo nela, uma cadeira de roda dentro do banheiro. Uma história muito triste, a história da Lei Maria da Penha. Mas assim, foi bom, né? Porque hoje está abarcando diversas situações, inclusive o gênero que na época não tinha. O STF já vem se moldando com isso aí. Olha, nós vamos para um intervalo rapidinho, o doutor Levi continua com a gente aqui. Se você tiver alguma pergunta, mande pelo nosso WhatsApp 992517039. Está aqui ao seu dispor. E a gente volta depois do intervalo, finalizando essa entrevista maravilhosa, né, com o doutor Levi. E aí eu vou perguntar a ele, na volta do intervalo, existe alguma atualização nova dessa lei? Algo que ela passou a abranger há pouco tempo? Existe previsão de mudanças para que ela fortaleça-se mais, né? Tudo isso a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Com sua participação, 99251-7039 da tarde. Estamos aqui com o restaurante Pizzaria Novo Sabor. Mensagem? A gente vai passar daqui a pouquinho, terminando com o Dr. Levi aqui. É para o Dr. Levi, então pronto. Se daqui a pouco a gente coloca. Olha, restaurante Pizzaria Novo Sabor tá com a gente. Novidão com o nosso querido doutor Luciano Levi. E tem uma mensagem para ele, né? Tem uma mensagem. No 4753 pergunta. 4753, então vamos com a mensagem primeiro pro Dr. Levi. É Clécia, né? 29. Clécia? É nossa Clécia, querida? Uau! Clécia, meu amor! Venha de lá, bem-vinda! Boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta. Parabenizar a Ana por mais um tema, né, apropriado para discussões.
né? Agradecer também a doutor Luciano, que muito está contribuindo com a nossa população, com a linguagem fácil, uma linguagem que atende, né, a todos os públicos, e falar dessa importância, do aprendizado, né, que com essa entrevista eu consegui tirar algumas dúvidas. E dizer, Alana, sobre o episódio que aconteceu em nossa cidade, né, a gente tem que sim que se surpreender, tem que se comover e tem que sentir a dor do outro, né? Então, não é o fato dela estar na hora errada, fazendo o que quer que fosse, nada justifica a agressão, a violência, e claro que ambos terão seu momento de defesa, mas nós, como mulheres, sabemos a importância de nos sentirmos abraçadas. Então, hoje, eu quero me sensibilizar, ser solidária a essa dor também, viu? E é isso, e um abraço a todos, e muito obrigada pelo espaço. Tá aí, esse que é um grande objetivo, né, doutor Luciano, de esclarecer, né, algumas pessoas as dúvidas que tinham, né? Com certeza. Eu, particularmente, sempre dei aula, quando eu dava aula no Cercenage, a respeito de trânsito, e saí, fui para a faculdade para poder dar aula também na esfera penal. A minha vontade é sempre passar o conhecimento. Inclusive, sempre nos meus canais das redes sociais, eu tenho, né? Da sessão, vem aprender comigo e faço vários vídeos com vários assuntos pertinentes que eu acho que a informação é sempre válido estar passando para outras pessoas que não têm, né? Aquele tipo de conhecimento. Olha, tem uma pergunta aqui, final 4753. No caso, se o homem bater na mulher, em uma mulher, ele vai ser processado na Lei Maria da Penha. Mas no caso, se a mulher bater no homem primeiro e o homem depois revidar, como fica essa situação? Não foi comigo, mas já presenciei uma situação dessa. Bem, bem pertinente a sua pergunta, ouvinte. E assim, quando uma mulher te agride, você, enquanto homem, não agrida. Corra, faça algo, porque se você agredir, aquela injusta agressão vai incidir a 11.340. A Lei Maria da Penha vai incidir porque se você está no âmbito familiar, coabitando ou não, e você agride aquela do sexo feminino ou aquela que se sente mulher, a lei abarca o gênero, você vai responder sim. Não é porque ela lhe agrediu que você vai ter que agredir também, porque não se resolve um erro com outro erro, né? Verdade? Revide, né? Então, esse revide aí é despartido para o homem, vamos dizer assim. Então tá aí, né? Não faça isso. Olha, boa tarde, final 3598. Tem uma cunhada que sempre agride meu irmão em público. Ele fica quieto porque a mulher agride marido, sabe que ela já tem a lei a favor dela. Tem que ter direitos iguais. A mulher fica muito protegida e o homem desprotegido. Aí, no caso, é quase a mesma coisa que a gente perguntou agora do outro ouvinte, né? Isso. Pelo que eu entendi aqui, é o que ela está dizendo, né? Que a cunhada agride o irmão dela e que ele se sente. Mas o próprio doutor Luciano falou aí sobre a lei de agressão, né? Isso. Ela pode responder por lesão corporal. Agora, o ideal, que se o relacionamento já está nesse ponto, é que se separe e evite danos colaterais maiores para toda a família. É a dica que eu sempre dou. É isso que eu disse, doutor Levi. Será que se surgisse uma lei, não digo a Maria da Penha, mas o doutor Luciano, por onde anda, onde tem conhecimento, existe alguém pensando nesse momento, ou no meio do direito, ou até dos deputados, em criar algo que seja parecido com a Maria da Penha, mas que beneficie o homem dessa mesma forma? Porque a pergunta dessa ouvinte passa mais ou menos por isso, né? Já existiu até projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, porém não vai adiante, porque nós temos uma cultura muito machista. Então, a mulher bater no homem é tido como engraçado, como que o homem é covarde. Então, daí por diante, os nossos legisladores tendem a não querer fazer algo para beneficiar o homem por conta desse machismo estruturado que nós temos hoje no Brasil, desde anos e anos, 1000 anos atrás. Mas existe sim a responsabilidade. A mulher ela pode responder por tentativa de homicídio, a mulher ela pode responder por lesão corporal, a mulher pode responder por dano patrimonial, a mulher pode responder por diversos crimes. A Lei Maria da Penha é como o Estatuto do Idoso, é como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, é um rito processual que traz um peso maior para aquele que comete, ou seja, a mulher precisava
precisa desse reforço por conta da nossa cultura, por conta da quantidade de mulheres que morrem. Já me perguntaram até o seguinte: doutor Levi, será que não estão dando poder demais à mulher por conta disso, né? E eu respondi que depende de cada pessoa, da forma de pensamento de cada pessoa. Tem pessoas que não sabem utilizar os seus direitos e acabam utilizando, como essa ouvinte falou. Eu acredito que ele já responde por Maria da Penha, então agride ele não pode fazer nada com ela, porque se ele fizer, ele pode ir preso, por conta das medidas protetivas, compreende? Então, o ideal nesse caso é que se separassem e tal. Mas, enfim, não existe hoje, que eu conheça, uma legislação que venha trazer todos os benefícios que está trazendo hoje na Lei 11.340 para abarcar os homens, por conta dessa estrutura cultural machista que nós temos até os dias de hoje. Ainda nesse viés, né, a gente já está quase finalizando, uma entrevista muito boa, inclusive durante o intervalo aqui já conversávamos de outros temas que o Dr. Levi destrincha bastante, muito bem, com maestria, e já estamos pensando em outra pauta para trazer ele aqui, que eu adorei, viu? E uma coisa que eu gostei dele é que ele é um entrevistado sucinto, ele é rápido, objetivo e claro nas respostas. Mas, Dr. Levi, quais novidades têm sido feitas na Lei Maria da Penha, agora falando no geral, né? Não só puxando sardinha para minha brasa, que são das mulheres trans, mas em si para todas as mulheres, que é a lei que ampara. Sim. Quais amplitudes estão tendo dessa lei? Existe algo novo, desde quando ela foi de fato criada e colocada em prática até hoje? Quais as novidades? Houve novidades agora em 2019, 2020 e 2021. Dentre elas, vocês vão encontrar a prioridade de atendimento em delegacias de polícia civil ou Ministério Público, é prioridade. A palavra da mulher tem força de veracidade, ou seja, a mulher não precisa provar, né, de uma forma cabal que aquela violência aconteceu. No atendimento, nas delegacias de polícia especializada, como tem em Salvador, Feira de Santana, DEAN, aqui nós não temos, mas serve a delegacia de polícia civil. A prioridade de atendimento, o acolhimento a essa vítima, inclusive de transporte a hospitais, de transporte a lugar seguro. Foram mudanças que tivemos aí de 2019, 2020, 2021. Nós temos mudanças em agravamento da chamada violação patrimonial também, entendeu? Então foram várias. Talvez eu não lembre de todas, mas tivemos sim muitas mudanças. Muitos avanços. Muitos avanços, sempre para proteger a mulher, sempre. Isso é muito importante. Inclusive, não tinha, agora lembrei, se o agressor tem ou não tem porte de armas. Foi uma mudança muito expressiva na lei, porque quando a vítima chega na delegacia, a primeira coisa que se pergunta é: o agressor tem porte de arma, é policial, trabalha com segurança, porque evita, né, o fatídico homicídio, evita a lesão de natureza mais grave, quando sabe disso, e inclusive ele pode perder o porte por agressão. Inclusive, nossos feminicídios agora tivemos em Santo Estevão, uma mulher grávida que foi morta em Ipirá. Tivemos uma que foi fazer uma tocaia na porta da mulher, uma cabeleireira, e atirou nela friamente, né, a queima-roupa. Então isso é importante também. Infelizmente, né? A violência só cresce. As pessoas não se atentam para isso e acabam perdendo suas vidas, até para aquelas pessoas, para aquelas mulheres ou para aquelas que se sentem que não sabem utilizar a lei ao seu favor, acaba trazendo revolta para alguns homens machistas. Ela tá achando que ela é o quê? Ela tá achando que eu não... Eu conheci, por exemplo, eu tive clientes, nesse tempo que eu trabalho na área criminal, do cara ter cometido o homicídio, não ter se arrependido em momento algum, simplesmente pelo fato de que a mulher, e ele dizia, com os termos e palavras, ela era muito queixuda. Você está compreendendo? E essa forma, essa terminologia que ele utilizava, eu vejo muitos utilizando por aí. E isso vai se criando um ódio em pessoas que têm as suas pitadas de psicopatia, né, ou sociopatia, e acaba cometendo esses crimes brutais, mas também a gente precisa, né, fazer um balanço
O porquê aumentou tanto a violência? Será que é porque esses homens não aceitam tanto poder na mão da mulher? O que mais... A pergunta fica no ar. Eu sou a favor de mais e mais leis que venham a proteger o ser humano, a mulher principalmente. Mas as mulheres também precisam ponderar até onde pode utilizar esse direito, porque tem gente que não está nem aí para a lei, nem aí para a vida e nem aí para nada. Então, é uma dica que fica para que as pessoas tentem conviver de uma maneira mais cordial, porque realmente está complicada a violência no Brasil. Inclusive, esse caso do Santo Estevão, o cara foi para a delegacia, ele é ex-vereador, era secretário de governo, e foi para a delegacia, deu a versão dele, de que parece, se eu não me engano, que tinha sido acidental. A família toda da falecida mulher dizendo que ele sempre foi agressor, sempre teve essa coisa com a mulher, e está lá, em liberdade. Se me permite, eu vou tirar só uma dúvida que eu sei que muita gente tem. Quando acontece um crime, as pessoas têm uma ilusão cultural de que eu tenho que sumir 2 dias para livrar o flagrante. Boa. Isso não existe, gente. Você livra o flagrante a partir do momento que você se apresenta. As pessoas ficam revoltadas porque o cara mata hoje. Hoje mesmo ele aparece com um advogado na delegacia de polícia civil e o cara não pode ficar preso, porque ele se apresentou. É um dos requisitos que quebra o flagrante. Como é que você vai me prender em flagrante se eu me apresentei de livre e espontânea vontade? Então, não tem a flagrância de imediato. Então, você é ouvido e você entra com o seu advogado e sai com ele. E foi justamente o que esse cidadão de Entende? fez. Então, você vai cumprir o processo até aonde puder, em liberdade, para depois, no trâmite, saber se ele vai ter uma prisão temporária decretada, uma preventiva, mas para isso precisa de requisitos formais também. Entende? Então é por isso. Se não tem uma prisão preventiva decretada para aquele autor, o advogado entra com ele na delegacia no mesmo dia do crime e sai com ele no mesmo dia do crime. A família não entende o porquê, é o direito penal brasileiro. E processual penal também. Funciona assim. Mas as pessoas não entendem porque não têm um conhecimento específico do assunto. E aí acaba se revoltando. Aí você pode me perguntar, mas doutor, isso aí é imoral? Eu digo, pode ser imoral, mas não é ilegal. É aquela regra. Para a família, é uma imoralidade. Saber que o cara matou, né? Tirou a vida de outrem e entrar na delegacia e sair com o advogado. Pode parecer para a sociedade imoral, mas não é ilegal. Exatamente. Inclusive eu via muito cinovela, né? Eu sou noveleiro, aí eu via o cara o vilão cometia o crime, aí as pessoas, não, se pica, some aí, então volta depois de 48 horas, até na vida real. Isso, não existe isso, né? Até, né? Existem várias formas de flagrante continuar. O cara pode sumir 20 dias, 30 dias e ser preso em flagrante. É um flagrante continuado, compreende? Então não precisa ser no dia, depois de 24 horas, 48 horas, foi preso em flagrante. Não. Se os policiais tiverem caos daquele autor suspeito, pode passar dias sendo procurado. Quando ele for preso, ele vai ser preso em flagrante. Porque houve uma continuação da perseguição. Entende? Então o flagrante não tem essa de você sumir 2 dias e aparecer para livrar o flagrante. Você livra-se do flagrante quando você se apresenta com o advogado. Agora não vai se apresentar sozinho, não. É outra história. O que o cara lá de Santo Estevão fez, que o senhor pegou divinamente no ar e entrou com esse esclarecimento esplêndido, né? Ele fez justamente isso. Ele foi para a delegacia, se apresentou e deu a versão dele dos fatos. E aí saiu pela porta da frente, tá lá. Pela porta da frente, aguardando, e é um direito que lhe assiste. Olha, chegando aqui uma pergunta, né? A Lana queria fazer uma pergunta. Antigamente, quando alguém pirraçar a pessoa, era pirraça e hoje é bullying. Né? Tem umas pessoas que ficam chamando o tempo todo o nome do meu filho sem necessidade por pirraça. Ele é uma criança, não tem necessidade disso. Quando eu fui falar para uma pessoa isso, disse que era para eu trocar o nome dele no cartório, que eu ia continuar chamando o nome dele. É tipo como se fosse um apelido, né? Sim. Falei que ia dar queixa, disse que não ia dar em nada. Isso dá processo, ficar chamando o nome dele o tempo todo, sem necessidade, mexendo no psicológico da criança? Sim, pode sim. Pode, se estiver trazendo algum malefício psicológico para essa criança, e isso for comprovado, pode. E a situação do nome também pode ser trocado. Agora, se o nome venha trazer algum malefício para ele. Existem alguns nomes
alguns nomes, que a própria pessoa pode trocar até os 18 anos. Teve uma avó que tá tentando trocar o nome do filho porque colocou o nome do Satanás. Alguns nomes estranhos, né? E aí aquele nome está trazendo... Lúcifer. É, uma mulher nos Estados Unidos botou o nome do filho. É o nome. A avó foi pra justiça pra mudar. eu não sei se vocês sabem, minha mãe ela trabalhou muitos anos aqui no Fórum de Gestão de Jacuípe. E no livro aqui da cidade tem uma pessoa chamada 123 de Oliveira 4. Parece brincadeira, né? Mas existe. Não, essa tem que ter a risada do Kiko. É. Parece brincadeira, mas existe. Misericórdia, Senhor. Então, um nome desse não é um nome que a pessoa possa deixar Numa criança. numa criança. Existem outros nomes pejorativos, né? Que trazem semelhança de cunho sexual e tal. Por exemplo, eu já tive alunos, Serguei, o nome do cara, né? O nome de batismo. Jesus. E aí, às vezes a pessoa se sente constrangido com aquilo e tem sim o direito, mas não pode passar de 21. De 21 anos. É. Ele pode trocar. Entendi. O Doutor nome. Levi, muito obrigada. Doutor Leonardo. Eu que agradeço. Luciano Levi. Luciano. Eu não Isso. chamo ele de Leonardo é meu filho caçulinha. Que legal. Um beijo pra ele, pra sua família Obrigado. toda. Doutor Luciano Levi, ontem eu falei Leonardo também, na hora que terminei anunciando a entrevista. Não, é Luciano. Doutor Isso. Luciano, muito obrigada. Eu espero sempre contar aqui com sua presença. Eu que agradeço. Vamos alinhar mais pautas e seja sempre bem-vindo. Obrigado Sim, pelos sim, sim. conhecimentos, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui na Gazeta e estarei sempre à disposição. Caso os ouvintes queiram também ter acesso a outros conteúdos, que eu falo de vários vídeos, pode passar nas minhas redes sociais. No Instagram, Luciano Levi Advocacia. No Facebook, Luciano Levi Advocacia. No YouTube, Luciano Levi Advocacia. Ou até no site, que é www.lucianoleviadvocacia.com.br. Lá vocês encontram diversos conteúdos da área de trânsito, da área crime, que eu sempre, semanalmente, fico gravando alguns vídeos falando sobre assuntos específicos e as pessoas gostam de ver. Legal. E aí, qualquer eventualidade, ou pode ligar para mim também, 71, pode? Pode, claro. 99167-5075. É o 71 WhatsApp também? é o meu WhatsApp. 71 99167-5075. Maravilha, um excelente advogado, viu? Já tá no meu hall de advogados também. Que eu bom. precisar pedir socorro. Doutor, só uma última pergunta aqui, que Tudo eu acho bem. que eu perguntei ao senhor, a gente conversou, mas a pessoa não. Eu acho que a gente acabou não perguntando dessa forma. Certo. No caso de Dona Nena, a bola ter caído na casa dela, ela não querer devolver, seria caracterizado como, por exemplo, o pai da criança, como apropriação indébita da bola? Com certeza. Apropriação indébita. Porém, Mesmo tendo caído dentro da casa dela. caindo da casa dela. Ela teria, sabendo que não é dela, devolver, né? Por lógica. Se essa bola trouxe algum dano material, quebrou uma janela, quebrou algo, antes de devolver a bola ao proprietário, explicar que houve aquele dano. Caso não entrasse em comum acordo, ligar para a polícia militar para resolver a situação. Caso não resolver, judiciário. Mas, de forma alguma, tentar pegar dentro da casa, não pode, e muito menos tentar machucar o patrimônio alheio, também não. Pronto, tá aí, tá respondido então. Infelizmente é uma apropriação indébita, né? Acho que Dona Nena, dando bom senso, vai devolver a bola, né? Ó, Dona Nena, joga até por cima do muro essa bola aí. Ó, menino, toma teu diacho, tua bola aqui e vai tomar as providências na justiça, Dona Nena, porque o outro lado também errou em tentar ser tão brusco com uma senhora idosa, uma anciã, né? Isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Maravilha, tá aí. Conversamos com o doutor Luciano Levi. Luciano Levi. Lá vai ela querendo trocar o nome do